Maria Débora Monteiro de Albuquerque, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em fisioterapia pneumofuncional e cardiovascular, que era o termo antigo para fisioterapia respiratória. Antigamente era usado o termo pneumofuncional, hoje não usa mais, hoje foi estratificado em fisioterapia respiratória, hospitalar. Eu sou mestre em ciências e sou formada há 13 anos. E há 13 anos eu trabalho em terapia intensiva, adulto, neonatal e pediátrico. A insuficiência respiratória ela é uma condição clínica que pode ser secundária ou primária, né? Ela pode ser secundária a alguma determinada outra patologia. É uma incapacidade do paciente poder, de fato, respirar de uma forma tranquila e confortável. Então, os primeiros sintomas da insuficiência respiratória são a própria dispneia, né? Aumento da frequência respiratória. Essa aumento da frequência respiratória está associada também a algumas sintomatologias, que são tiragem intercostal, aquelas... você consegue ver as costelas aparecendo, né? Isso no adulto, depois eu vou falar da criança, tá bom? Então, no adulto, tiragem intercostal, o paciente começa a descompensar com batimento de asa de nariz, existe até a contração do reto abdominal pela compensação dessa incapacidade ventilatória. Em algumas situações acontece também, pode estar associado a, no caso, a cianose. A cianose ela pode ser central, quando ela é perilabial, ou ela pode ser uma acrocianose, quando ela é uma cianose de mãos e planta dos pés. Isso é muito comum no recém-nascido, a acrocianose. Ela também pode estar associada a outros fatores, queda de saturação, alteração da frequência cardíaca. A insuficiência respiratória ela pode ser de dois tipos. A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. A tipo 1 é por hipóxia, quando o PO2 está abaixo de 60. Ou ela pode estar associada ao aumento do PCO2, que é a tipo 2. Normalmente a tipo 2 ela é mais uma causa obstrutiva também. Ou uma incompetência de bomba ventilatória, que acontece com as doenças neuromusculares, como miastenia grave, síndrome de Guillain-Barré, existe as esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, são doenças que acometem a bomba ventilatória. E esse paciente, muitas das vezes, ele precisa de ventilação mecânica, porque ele não consegue respirar de uma forma independente. E muitas das vezes ele precisa às vezes, essa insuficiência ela pode ser corrigida por oxigenoterapia em determinadas situações. Ou ele precisa de um suporte ventilatório ou não invasivo, ou um suporte ventilatório invasivo, onde ele não consegue fazer a respiração em todo o seu ciclo propriamente dito. No caso das crianças, elas têm algumas peculiaridades. O recém-nascido ele tem essa insuficiência respiratória às vezes ao nascimento, até uma redundância, mas lembrando que recém-nascida de 0 a 28 dias de vida, tá? Essa insuficiência respiratória ela pode acometer, independente se for de condições perinatais, tá? O recém-nascido ele tem um batimento de asa e nariz, ele tem uma característica que normalmente o adulto não tem, que é a gemência, que é a incapacidade da criança conseguir manter os alvéolos abertos. Ele começa então a gemer, um gemido expiratório. E um termo que é chamado head bobbing, que é bombeamento de cabeça. A criança entra numa insuficiência respiratória tão aguda que ela começa então a bombear a própria cabeça com uma compensação de captação de mais de ar. Além disso, também está associado também a tiragem de fúrcula, também tiragem intercostal e tiragem subcostal. No adulto, a gente tem o MRC para avaliar a dispneia. Você pode avaliar a dispneia do paciente, principalmente para doença neuromuscular. Você avalia, por exemplo, quantos metros o paciente consegue andar e se nessa distância, em que momento ele vai fazer, ele sente a dispneia. Quem criou isso foram os ingleses, é uma escala britânica que vai de 0 a 5. Em neopediatria a gente tem a escala de Silverson-Anderson, que é uma escala que você visualiza o nível de fadiga muscular dessa criança. Você tem também outras escalas funcionais. Você tem também a escala de Borg. A escala de Borg, de fato, você avalia um certo nível de esforço do paciente. Não avalia, de fato, uma insuficiência respiratória, mas você tem mais ou menos uma nota de esforço desse paciente, da intervenção que você está realizando. Mas a clínica ela é soberana, tá?
a clínica ela é soberana por quê? Porque você tem que avaliar seu paciente, você tem que ver se está simétrico o tórax, né? As assimetrias podem sinalizar um pneumotórax, certo? Um pneumotórax hipertensivo. Você tem que avaliar se o paciente tem compensação dessa dispneia, se tem compensação de jugular. Você tem que observar esse paciente, se ele consegue falar enquanto ele está dispneico. Tem uma série de fatores que você tem que avaliar também, não somente em escalas, mas a clínica ela é soberana. O fato de você fazer uma boa avaliação respiratória, você já tira muitas informações aí do nível de insuficiência respiratória desse paciente. Então a gente tem os modos controlados e os modos assistidos. Antigamente, há uns 15 anos atrás, os modos eram separados de acordo com o botão do ventilador. Eu tinha controlado, assistido controlado. Hoje não existe mais isso. Os ventiladores hoje eles têm uma ultra tecnologia em que eles são microprocessadores, então eles deflagram o mínimo de esforço do paciente, tá? Então você pode ventilar de forma convencional, porque tem os modos modernos, né? Você ventila normalmente, ou você ventila volume, ou você ventila tempo, ou você ventila a pressão. A grosso modo é mais ou menos isso. Então, quando você recebe um paciente com insuficiência respiratória em que ele não consegue respirar por ele mesmo, muitas das vezes você tem que sedar esse paciente. Tem que botar ele para dormir, certo? Ele é a sedanalgesia. Por que ele tem que dormir? Porque ele não vai conseguir respirar por ele mesmo. Então, tem que entubar o paciente. Para poder entubar, tem que sedar também. Ninguém vai passar um laringoscópio, né? E você vai dizer assim, vou abrir minha boca e o tubo vai passar. Isso não vai acontecer. Então, os modos ventilatórios, você vai ventilar o paciente, normalmente, quando ele está totalmente incapaz de respirar por ele, que é o modo assistido controlado. Você vai ventilar controlado a volume, quando você fixa o volume corrente, certo? Por exemplo, eu vou determinar, conforme a sua altura, fazer um cálculozinho bem bonitinho. Então, o Gabriel, ele tem, digamos aí, 1,90 m e você tem que ser ventilado com tanto de volume corrente. O volume corrente é a quantidade de ar que entra nessa via aérea e realiza a troca gasosa, certo? Você pode determinar isso no ventilador. Então, você fixa o volume corrente, você determina o fluxo é a velocidade que esse ar vai entrar na via aérea, e você determina, então, a sensibilidade, que é quanto de pressão negativa ou de fluxo que você vai fazer com que esse de esforço que o ventilador vai detectar. Se o ventilador não detectar nenhum esforço, o ventilador vai ventilar por você, por isso que é controlado. Então ele vai ter que, numa curva, né, ele vai ter que atingir o volume que eu, como fisioterapeuta, determinei para você. Se eu determinei para você 500 ml, ele vai oferecer 500 ml independente da impedância pulmonar que você tenha. Esse é o modo VCV. O outro modo é controlar a pressão, que é quando você determina então uma pressão, mas você não tem controle sobre o volume corrente. Então eu vou determinar 15 centímetros de água. O ventilador vai mandar 15 centímetros de água, mas eu não vou saber quanto de volume vai ser injetado de ar no seu pulmão, exceto se o ventilador realmente mostrar no aparelho. E aí eu determino o tempo inspiratório, que esse tempo inspiratório vai variar conforme a condição de complacência e resistência das suas vias aéreas. Isso varia muito, varia conforme a fisiopatologia da doença, varia o seu nível de sedação, varia uma série de fatores, certo? E então eu tenho um modo assistido. Qual é o modo assistido? A partir do momento que o paciente não mais está dependendo da máquina totalmente, ele consegue iniciar um ciclo respiratório espontâneo por ele mesmo, aí nós temos então os modos assistidos que eu tenho. Ventilação intermitente sincronizada, chamada SMV, nos ventiladores atuais sempre associada à pressão de suporte. Nós temos a pressão de suporte e nós temos o CPAP, que pode ser oferecido em cânula traqueal, tubo ou máscara nasal, pronga, facial. Ou seja, independente da faixa etária, você tem a oferta de ventilação para esse paciente. No modo assistido, o paciente tem que iniciar, ou pelo menos chegar pelo menos a 75% do seu fluxo, para que o ventilador contemple as outras 25%. Isso pode ser programável. Dependendo do nível de consciência do paciente, porque o paciente às vezes ele pode ou não colaborar com você.
Por exemplo, tem paciente que chega no nível de insuficiência que eles não têm nem capacidade de tosse. Não é verdade? Se ele não consegue tossir, ou você vai fazer uma tosse assistida, ou você precisa até mesmo aspirar as vias aéreas desse paciente porque ele não tem uma tosse efetiva. Ou por fraqueza, ou pela própria quadro de insuficiência respiratória. O próprio SDR, né, que é o antigo termo de SARA, que é Síndrome de Angústia Respiratória, aliás, síndrome de desconforto respiratório, ele causa uma incompetência respiratória tão grande que o paciente não tem capacidade nem de inspirar e nem de, muitas das vezes, expectorar essa secreção. Então, existem várias técnicas. Existe a cinesioterapia respiratória manual, então eu vou fazer manobra no tórax do paciente. Você tem as máquinas de tosse, que você acopla a máquina e ele faz uma tosse pela uma pressão negativa feita pela máquina. Pode ser usado o próprio procedimento de aspiração, também é uma forma. Você pode responder o pulmão com ventilação não invasiva. E tem uma modalidade nova, que já é muito utilizada, que é o autofluxo. O autofluxo é uma cânulazinha que é usada tanto para adulto quanto para neo, que ele não adentra a narina e ele manda um fluxo de ar contínuo nas vias aéreas. E não é CPAP, o nome é autofluxo. E tem uma vantagem. O ar entra nas vias aéreas em temperatura corpórea de 37 graus. Você determina a umidade, você determina a temperatura. É bem legalzinho de usar. E, assim, para melhorar e corrigir essa insuficiência, às vezes, a oxigenoterapia também pode ser resolvida. Tudo depende de como você vai avaliar o paciente. A gasometria, ela vai dizer muito sobre as condições. Se o paciente está em acidose respiratória, se tem acidose metabólica, entendeu? A gasometria, ela também é um exame de fato rápido que lhe diz sobre a condição do paciente. A NEO, ela tem uma vantagem sobre o adulto. Em NEO, em pediatria, lembrando que NEO é de 0 a 28 dias de vida, de 28 dias até 14 anos é considerado paciente pediátrico, tá? Uma UTI só pode receber paciente nessa faixa etária. Então, o que difere do NEO de adulto? Como qualquer UTI você recebe paciente cirúrgico, né? Aqui na região a gente tem crianças que fazem cirurgias ao nascimento, em determinados momentos. Já aconteceram 4 cirurgias cardíacas pediátricas aqui na região. De 3 pacientes eram menores de 1 quilo, que varia entre 700 gramas, 600 gramas, mais ou menos. Em NEO, em condições perinatais, então você tem situações cirúrgicas ou de causas perinatais, quando a criança nasce abaixo de uma idade gestacional de 32 semanas, ela não produz surfactante suficiente e muitas das vezes a criança evolui para síndrome de desconforto respiratório e associada à prematuridade. Pacientes pediátricos, normalmente o que mais acomete o UTI é a bronquiolite viral, que na região, principalmente na época de março até meados de julho, é muito comum. E é muito comum internação de UTI nessa época também, aqui. O que mais que eu posso dizer para vocês? E a diferença é que a gente prona mais rápido do que adulto. Então você pega a criança e prona, numa situação que eu não preciso ter 8 pessoas para pronar, uma criança a gente prona muito mais rápido. E a resposta da prona, ela é mais rápida do que adulto. Enquanto que adulto você vai ter respostas por horas, eu tenho respostas, às vezes, em menos de 1 hora, eu consigo fazer uma expansão pulmonar, por exemplo, numa criança. Você pronou, sedou, porque senão o menino vai ficar, né, brigando ali, querendo mexer nas coisas, mas pronou praticamente é bem resolutivo a condição respiratória da criança, a maioria das vezes, exceto se ela tiver alguma contraindicação de prona, normalmente traqueostomia, a gente tem essa dificuldade. E também em NEO, a gente também tem algumas manobras que a gente usa para criança, que não fazem adulto. O banho de ofurô é uma delas, imagina, né? Botar um adulto para fazer banho de ofurô é impossível. Em pediatria a gente faz. E resolve, a criança calma, desmama do ventilador, se quiser. Né? Tem outras intervenções como a redinha dentro da incubadora, para a criança relaxar. Né? Adulto quando relaxa dá medicação. Né? Criança, a gente tem essas intervenções. Então,
Então, assim, a insuficiência respiratória, eu acho que o que é bem importante vocês guardarem isso é que, para eu, como fisioterapeuta, saber que o paciente tem insuficiência respiratória, eu tenho que saber avaliar. Você tem que saber avaliar muito bem o seu paciente, certo? Porque com a sua avaliação é que você vai dizer o que aquele paciente precisa e o que o seu conhecimento pode favorecer esse paciente.